Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre função composta e função inversa. Primeiramente, vamos falar da função composta. Bom, seja essa uma função de um conjunto A e um conjunto B, e seja G uma função de B e um conjunto C, chama-se função composta de G e F a uma outra função H de A em C, em que a imagem de cada x é obtida pelo seguinte procedimento. A gente tem o procedimento para fazer a função composta. Primeiramente, nós vamos aplicar a x, a função f, e vamos obter a imagem de x, né? Vamos obter f de x. E em seguida, vamos aplicar a essa imagem f de x, né, que vai ser um valor aqui, vai ser um número, nós vamos aplicar a função g e vamos obter a imagem desse número aqui, tá? Ou seja, nós vamos ter a g da f de x, certo? E vamos indicar h de x igual a g de f de x para todo x que pertence ao conjunto A, ok? Pode ser indicar composta por g, esse símbolo aqui é f, g bola f, né, que a gente pode ler da seguinte forma, g composta de f ou simplesmente g bola f. Tá? Portanto, a função composta da g bola f de x é a função g, onde a gente vai aplicar, né, a função g a esse valor f de x, tá? Para todo x pertencente aos reais. Nós podemos representar a composta G bola F pelo seguinte diagrama. Observe o seguinte, tá? Deixa eu só pegar aqui. Se nós tivermos aqui, a gente tem uma função que vai levar os elementos do conjunto A até o conjunto B, certo? Vai levar até o conjunto B. Essa daqui vai ser a nossa função F. Tá? Essa aqui é a nossa função F. Vou colocar uma setinha aqui, que leva os elementos do conjunto A até o conjunto B. E a função G leva os elementos de B até o conjunto C, certo? Leva até o conjunto C. Aqui nós temos a função G. Aí, quando a gente está trabalhando com função composta, a função composta vai nos dar como se fosse um atalho. Vou pegar os elementos do A e levar diretamente para o conjunto C. Vai levar elementos do A para o conjunto C. Essa função aqui, que vai de A para C, é a nossa função G bola F. Tá? É a nossa composta, G bola F. Então, a gente pode representar assim. Então, no diagrama, nós conseguimos observar um pouco melhor como funciona a função composta, né? Eu tenho duas funções, onde a f leva os elementos de A através da lei de f, leva a elementos de B. E a função g leva os elementos de B pela lei de formação da função g até os elementos de C. Já a função composta de g e f faz esse processo direto, levando direto os elementos de A até o conjunto C. Okay? Vamos ver um exemplo aqui numérico que fica mais fácil a gente observar essa situação. Sejam os conjuntos A, B e C, e as funções, vou considerar duas funções. A função f, que vai pegar elementos de A e levar em B, definida por f de x igual a x ao quadrado. E a função g de B em C, definida por g de x igual a 2x mais 1. Tá? A gente tem aqui o diagrama, onde eu posso representar aqui o conjunto A, tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. A nossa função f leva os elementos de A em B através dessa lei de formação aqui, x ao quadrado. Pode observar aqui, ó, 0 ao quadrado dá 0, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Tá ok? Já a função g leva os elementos de B a C pela lei da função g, que é 2x mais 1. Observa, se eu substituir nessa função aqui, que tem a lei de formação, 2x mais 1, os elementos de B, pegar o 0. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, o 0, pela função g, me retoma o número 1. Tá? E assim por diante para cada elemento. E a função g vai levar esses elementos aqui. Aí, por outro lado, nós observamos a função composta h, que é a composta de g com f, tá? Leva direto os elementos de A até os elementos aqui em C. Faz esse processo direto aqui, sem passar aqui pelo B. Entendido? Deu para ter uma ideia do que vem a ser uma função composta.
gente vai ver daqui a pouco como é que isso vai funcionar na prática, quando eu posso ou não fazer a composta entre duas funções. Tá certo? Aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Nesse exemplo, nós temos que o f de 2 é igual a 4. Ou seja, quando eu tenho x em a igual a 2, a função f me retoma a imagem 4. F de 2 igual a 4. Beleza? Agora, quando eu pego pela função g esse número 4 aqui, ou seja, o g de 4, observa que pela função g eu vou retomar o número 9. Então, g de 4 é igual a 9. Tá? E aqui, pelo diagrama, nós temos que o h de 2, eu vou direto o 2 direto para o 9. Ou seja, o h de 2 é igual a 9. Então, nós podemos concluir que o h de 2, que é a função composta de g com f, né, que é h de 2, é igual ao g de f de 2, certo? Que é igual a g de 4. Tá? É como se eu pegasse esse 4 aqui é a minha imagem do 2, certo? Então, esse 4 aqui é o meu f de 2, ó, o meu f de 2. Tá? Quando eu faço g de 4, tá? G de 4, só que esse 4 é f de 2, por isso que eu coloquei aqui no lugar do 4 o f de 2, que acaba sendo g de 4, beleza? A gente observa que é igual a 9, tá? Então, h de 2 direto me dá o 9, beleza? Ok, continuando. Olha, para nós obtermos a lei de correspondência da função h g bola f, fazemos assim. Como é que a gente vai fazer? Eu quero fazer a função g, tá, de f, tá? G de f. Nós vamos obter a partir da função g, trocando o x da função g por f de x. Tá? Então, no exemplo que nós temos aqui em cima, quem é a nossa função g? Nossa função g, você pode observar que é g de x é igual a 2x mais 1, certo? Então, eu vou colocar aqui, tá? G é igual a 2 vezes o x. Mas o x aqui, como eu falei, a gente vai trocar, tá, o x por f de x. Ok? Então, vai ser 2 vezes f de x. Tá? Mais 1. Que essa é a função g. Isso daqui seria o meu x na função g. Esse aqui seria o meu x. Só que eu estou encontrando a composta. Eu estou colocando a função f dentro da função g. Então, basta substituir esse f de x pela lei da formação da função f, que nós temos aqui em cima no nosso exemplo, que é f de x é igual a x ao quadrado. Portanto, no lugar de f de x, eu vou substituir por x ao quadrado. Mais 1. Portanto, a função h, que seria a composta, é 2x ao quadrado mais 1. Entendido como encontrar a função composta? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo agora com essas outras duas funções aqui, ó. Sejam as funções f e g definidas por f de x igual a x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Notemos que a função composta h é definida por, olha aí, eu quero colocar a função f dentro da função g. Tá? Então, a minha função h de x, né, a minha função h de x é a g, onde eu vou colocar dentro dela a função f de x. Tá? A função f de x. Ou seja, eu vou pegar a função g e substituir no lugar do x pela função f de x. Certo? Quem é a minha função g? X quadrado. Tá? Só que no lugar do x eu vou colocar a função f de x. Certo? F de x ao quadrado. Tá? Mais a f de x. Certo? Mais f de x. Mais 1. Ok? Mais 1. Portanto, como fica a minha função h? Quem é a função f? Quem é a função f? A função f é x mais 1. Então, no lugar aqui de f, vou colocar x mais 1. Só que tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Beleza? Mais a função f, que é x mais 1. Tá? E, por final, mais 1. Agora, só desenvolver esse quadrado aqui, agrupar os termos semelhantes, nós vamos ter quadrado do primeiro, né? Só desenvolver esse binômio aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Correto? Mais x, mais 2. 1 mais 1, 2. Mais 2. Agrupando os termos semelhantes, nós temos que a função h vai ficar x ao quadrado igual
Aqui, 2x com x, vou ter 3x. Tá? Mais 1 mais 2, 3. Ok? Portanto, nós temos que a função h de x, que é a composta, vai ser x ao quadrado mais 3x mais 3. Ok? Essa é a nossa função composta. Beleza? Bem simples. Então, o procedimento para encontrar a função composta é dessa forma. Tá? Aqui nós temos algumas observações importantes para serem feitas aqui a respeito da função composta. Tá? A composta g bola f só está definida, observe, muito importante, a função composta g bola f só está definida quando o contradomínio, tá? Quando o contradomínio da função f é igual ao domínio da função g. Tá? Por que isso tem que acontecer? Porque nós sabemos pela definição de função, tá? Que todos os elementos do domínio têm que ter uma imagem. Tá? Se sobrar algum elemento ali no domínio que não tenha imagem, tá, lá no contradomínio, isso não é função. A gente viu pela definição de função da aula passada. Correto? Então, isso é muito importante. Então, em particular, se as funções f e g são A em A, né, o conjunto A é o domínio, o contradomínio é o próprio conjunto A. Então, as compostas f bola g e g bola f, né, a G vai dentro da F nesse primeiro caso, e nesse segundo caso, a F que vai dentro da G. Tá? Elas vão estar definidas e são funções de A em A, tá certo? Por esse caso aqui que nós vimos. Tá? Vou tentar explicar um pouco melhor esse fato aqui de eu poder ou não ter a função composta definida. Tá? Bora observar aqui. Notemos que, em geral, né, a função f bola g é diferente de g bola f. Isto é, a composição de função não é comutativa. Tá, ok? Pode acontecer que somente uma das funções, tá, esteja definida. Tá? É o que eu quero falar. Nós vamos observar aqui, no primeiro exemplo que nós vimos lá, se tentarmos obter a composta f bola g, nós podemos notar que é impossível, pois g é função de B em C, mas F não é função de A em C. Tá? Pegando esse mesmo exemplo que nós vimos lá em cima, né? Aqui eu tenho o conjunto B, aqui eu tenho o conjunto C, aqui eu tenho o conjunto A. Tá, ok? Se nós formos fazer pela função G, que é do nosso exemplo 1 que nós vimos aqui, esse exemplo bem aqui, inicial, deixa eu pegar. Esse exemplo inicial aqui, tá? Esse exemplo inicial onde eu tenho f e g aqui, tá? Nesse primeiro exemplo, tá? Tu pode observar o seguinte, eu vou até colocar aqui a função f e a função g, para eu não estar retornando lá em cima, né? A função f é x ao quadrado, tá? A função f é x ao quadrado. E a função g é 2x mais 1. Tá? 2x mais 1. Aqui o que a gente está tentando mostrar é que eu posso tentar fazer g bola f, tá? E vamos verificar que isso não pode. G é uma função de B em C. Tá? G é uma função de B em C. Porque se eu pegar todos os elementos de B, aplicar a função G, vamos fazer aqui devagar. Se eu colocar no lugar do zero aqui no lugar do x, o zero aqui na G, vai ficar G de 0, substituindo aqui por 0, vai dar 0 aqui e aqui igual a 1. Portanto, levou para 1 aqui em C, porque a gente está fazendo a função de B em C. Beleza? Pegando 1, substituindo aqui o 1, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tá? Então, 1 leva no 3 no C. Se eu tenho x igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Beleza? Então, quando eu tenho x igual a 2 em B, vai me levar no 5, lá no C. Tá? Se eu tenho x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aí o 3 leva no 7. Aí se eu tenho x igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Aí leva. Aí beleza. Você pode observar que todos os elementos de B têm um único elemento em C, então é função.
O mesmo não acontece quando eu tento fazer a função f de C em A. Porque se eu pegar os elementos de C e levar através da função f, esses elementos, tu vai observar o seguinte. Vamos fazer aqui. Através da função f, pegar os elementos aqui de C, por exemplo, o primeiro elemento 1, pela função f, que é x ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 2. Beleza, olha aí. Esse aqui leva até aqui. Tranquilo. Primeiro, ok. Agora, se eu pegar x igual a 3, vai ficar 3 ao quadrado, que vai dar 9. Olha aí. Eu pego o 3 e levo, não tem nenhum cara para levar lá. Então, esse cara aqui vai ficar sem a flecha, vamos dizer assim. Sem uma flecha que vai ter correspondente. Ou seja, vai existir um elemento no domínio que não tem nenhum representante lá no contradomínio. Portanto, isso não é função, pelo que a gente viu da definição de função. Se como tu pegar qualquer outro desse aqui, não vai ter elemento para cá, tá? Com exceção do 1, tá? Então, não podemos fazer essa composta com esse exemplo, tá? Não podemos fazer a composta com esse exemplo. Deu para entender? Ok? Beleza. Ok, continuando. Agora vamos falar da função sobrejetiva, tá? Em alguns livros vocês vão ver escrito, né? Vão encontrar falando função sobrejetora, né? Mas significa a mesma coisa. Sobrejetiva, sobrejetora, nós vamos tratar aqui como sendo sobrejetiva, ok? Vamos à definição. Uma função f de a em b é sobrejetiva se e somente se, para todo y pertencente a b, existe um elemento x que pertence ao conjunto A tal que a imagem desse x é esse y, ok? Então, em símbolos nós temos, dada a função f de a em b, tá? Função f de a em b, f vai ser sobrejetiva se e somente se, para todo y que pertence ao contradomínio, tá? Existe um x que pertence ao domínio A, tal que a imagem do x é esse y, ok? Em outras palavras, nós podemos notar que significa o quê? Seja a função f de a em b, ela vai ser sobrejetiva se somente se a imagem da função for igual ao contradomínio. Tá? A imagem da função for igual ao contradomínio. Ou seja, o conjunto imagem vão ser todos os elementos do contradomínio, todos os elementos do conjunto B. Tá? Aí significa que não sobrou nenhum elemento no contradomínio, por isso sobrejetiva, né? Que não sobrou nenhum elemento, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? A função f de A, aqui os elementos de A, em B, esses outros elementos de B, definida pela lei f de x é igual a x ao quadrado, ela é sobrejetiva, pois para todo elemento de y, né? Todo elemento y que pertence a B, vai existir um elemento x lá no conjunto A, tal que esse y é igual a x ao quadrado. A gente pode observar da seguinte forma aqui, ó. A gente tem aqui o diagrama, né, de flechas, onde eu tenho o conjunto A aqui, o conjunto B aqui, tá? Através da função f, eu vou levar esses elementos de A até lá em B, tá? Substituindo na função x ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, tá? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dá 4. Vocês podem observar que a imagem, o conjunto imagem, é igual ao conjunto B. Ou seja, não sobrou nenhum elemento do conjunto B que não seja imagem de alguém aqui no conjunto A. Está entendido? Então, não sobrou ninguém lá no contradomínio, é porque eu posso dizer que a função ela é sobrejetiva. Tá certo? Um exemplo bem simples aí. Agora, vamos falar de outro tipo de função. A função injetiva, tá? Função injetiva. Vocês também podem encontrar escrito função injetora. Vamos tratar aqui de função injetiva, tá? Vamos nomear de função injetiva. Uma função f de a em b, ela é injetiva se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 lá do meu domínio A, se esses dois elementos x1 e x2, se eles forem diferentes, então vão ter imagens diferentes, tá certo? Em símbolos nós temos que seja a função de a em b, f vai ser injetiva se e somente se para todo x1 pertencente a A e para todo x2 também pertencente a A, se esses dois elementos x1 e x2 forem diferentes, vai me resultar em imagens diferentes, ok?
Essa notação aqui, tá? Essa notação que nós escrevemos dessa definição, nós podemos verificar que ela é equivalente a falar o seguinte: uma função f de a em b é injetiva se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 lá do domínio. Se f de x1 for igual a f de x2, então nós podemos concluir que x1 é igual a x2. Tá? Então, essas duas maneiras de falar de função injetiva é válida, certo? Aí podemos escrever também em símbolos. F de A em B vai ser injetiva se e somente se para todo x1 pertencente a A e para todo x2 também pertencente a A. Se tivermos f de x1 igual a f de x2, isso implica dizer que... Opa, aqui está errado, tá, pessoal? Um erro de digitação. Só corrigir aqui. Isso implica dizer que x1, tá? x1 é igual a x2. Ok? x1 é igual a x2. Só corrige aí, se você estiver anotando, x1 é igual a x2. Tá certo? Vamos ver um exemplo. A função f de A em B, definida pela lei f de x igual a 2x mais 1, ela é injetiva, pois dois elementos distintos de A têm como imagem dois elementos distintos de B. É fácil observar o quê? Observamos que não existe duas ou mais flechas convergindo para o mesmo elemento. Ó. Aqui, nesse caso, o 0 vai para o 1, o 1 vai para o 3, o 2 vai para o 5, o 3 vai para o 7. Nenhuma flecha vai para... pode observar que não existe duas flechas, né, ou mais, indo para o mesmo elemento. Tá? Então, tu pode observar que isso aqui é uma função injetiva. Dois elementos distintos, x1 e x2, vai me dar imagens distintas, f de x1 e f de x2. Entendido? Aí, retomando aqui, tu pode observar que esse 9 sobrou, certo? Então, voltando lá ao que nós vimos de função sobrejetiva, essa função f, ela não é sobrejetiva, porque sobrou um elemento aqui no 9. Tá? Aproveitando para comentar sobre isso. Mas essa função, ela é injetiva, porque sobrou, cada flecha aqui vai para um único elemento em B. Tá certo? Vai para um único elemento em B. Vamos ver mais um exemplo aqui de uma maneira mais geral, tá? Dois exemplos de maneira mais geral, vamos observar o seguinte. A função de A igual aos naturais em B, também seja natural, definida por f de x igual a 2x, ela é injetiva, pois quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes ao conjunto dos números naturais, sendo x1 diferente de x2, sempre nós vamos ter 2x1 como sendo diferente de 2x2, certo? Então, ela é uma função injetiva. Assim como nesse outro exemplo, seja a função de A, onde A são todos os reais, excluindo zero, olha o asterisco aqui, todos os reais excluindo zero. Em B, onde são todos os reais, definida pela função f de x igual a 1 sobre x. Olha aí a importância de eu considerar o conjunto A sendo os reais excluindo zero, porque eu tenho x aqui no denominador. E se eu tenho x no denominador, eu não posso ter x igual a zero. Por isso que eu estou excluindo o zero aqui do meu domínio. Beleza? Então, essa função é injetiva, porque se eu pegar dois elementos x1 e x2 lá do conjunto dos reais excluindo zero, onde x1 é diferente de x2, sempre eu vou ter que 1 sobre x1 vai ser diferente de 1 sobre x2, já que os dois números x1 e x2 são diferentes. Fica bem claro aí. Tá certo? Ok. Continuando. Finalmente, falando de função bijetiva. O que é uma função bijetiva? Uma função f de A em B é bijetiva se somente se ela é sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo. Beleza? Então, em símbolos, nós temos que uma função f de A em B vai ser bijetiva se somente se f é sobrejetiva e f também é injetiva. Ok? A definição, né, que a gente acabou de fazer é equivalente a te dizer da seguinte forma. Uma função f de A em B é bijetiva se somente se para qualquer elemento pertencente a B existe um único elemento de x pertencente a A, tal que f de x é igual a y, tá certo? Agora, nesse caso, tem que ter um único elemento, tá certo? Um único elemento. Em símbolos, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Seja a função f de A em B, ela vai ser objetiva se somente se para todo y que pertence a B existe um x, onde esse x pertence aos reais, tal que f de x é igual a y. Tá certo?
Vamos ver no exemplo aqui, fica mais claro. Exemplo 2.15. A função f de a em b, definida por f de x igual a x mais 1, ela é objetiva. Pode observar o seguinte, vamos pegar os elementos de a, aplicar pela função f de x, que é x mais 1, e observa que nós vamos ter o quê? 0, aplicando na função, substituindo aqui por 0, vai ficar 0 mais 1 vai dar 1. Então, o 0 vai no 1, a flecha vai no 1. Aí, o 1, tu vai ter 1 mais 1, 2. Aí, tu tem o 2, 2 mais 1, 3. 3, 3 mais 1, 4. Observa, lá no conjunto B, não sobrou ninguém, certo? Ou seja, a função ela é sobrejetiva. E cada elemento distinto aqui, no conjunto A, teve uma imagem distinta no conjunto B. Então, ela é injetiva, tá certo? Então, se a função f ela é sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo, nós vamos dizer que essa função ela é bijetiva, ok? Ela é bijetiva, tá? Aqui, continuando aqui, né? Ela é bijetiva, pois f sobrejetiva e injetiva. Isto é, para todo elemento y pertencente a B, existe um único elemento x pertencente a A, tal que esse y é igual a x mais 1, ok? Observamos que para cada elemento de B, converge uma só flecha, tá certo? Converge uma só flecha, tá? Bom, para finalizar a aula, nós vamos ver função inversa, certo? Se f é uma função objetiva de a em b, a relação inversa de f é uma função de b em a, que denominamos função inversa de f e indicamos por f elevado a menos 1, certo? Aqui temos algumas observações a respeito da inversa. Os pares ordenados formados pela função inversa podem ser obtidos dos pares ordenados da função f, tá? Permutando-se os elementos de cada par. Assim nós temos que se eu tenho um par x, y que pertence à função, né, para aquele elemento do domínio x, a gente vai ter a imagem y, tá, que pertence a essa função f. Tá? Se somente se, tá, a gente vai ter o par ordenado yx, ou seja, basta permutarmos o x com y, y com x, esse novo par que a gente vai ter obtendo desse par de f vai ser par da função inversa, ok? Aí, por essa observação, né, nós temos que o par ordenado x, y pertencente a f, tá? Pertencente a f, vou colocar um f aqui, pertencente a f, se somente se yx pertence à inversa, ok? Pertence à inversa. Agora, se nós considerarmos a função inversa, nós vamos ter que esse par que pertence à inversa, né, se somente se o par xy pertence à inversa da inversa, ok? Pertence à inversa da inversa. Assim, nós concluímos que esse par, nós sabemos que ele é par da função f. Ou seja, a inversa de f elevado a menos 1 é a própria função f, certo? A inversa da minha inversa vai me dar aquela primeira função que nós consideramos, que é a função f, tá certo? Podemos, assim, afirmar que f e f elevado a menos 1 são inversas entre si, ou melhor, uma inversa da outra. Okay? Aí uma observação muito importante, essa terceira observação. O domínio da função inversa é quem? É o conjunto B, que é a imagem da função f, certo? Por outro lado, a imagem da função inversa vai ser quem? Vai ser o conjunto A, que vai ser o domínio da função f. Aqui no diagrama fica simples de tu observar. A gente tem o conjunto A, que é o domínio da f, e tem o conjunto B, que é o contradomínio da função f. Nós sabemos que para ter inversa tem que ser uma função objetiva, né? Tem que ser uma função objetiva, então não tem que sobrar elemento aqui no B, porque depois, para poder ser inversa, eu tenho que tomar esse conjunto como sendo o meu domínio. E sabemos que no domínio não pode ter nenhum elemento sem um representante no contradomínio, né? Quando a gente pegar a inversa. Então, por isso que tem que ser bijetiva, tá certo? Aqui tu pode observar que o domínio da função f, o domínio da função f é o conjunto A e a imagem é o conjunto B. Quando nós temos a função inversa, tu pode observar que o domínio da função inversa vai ser o meu conjunto B, ó, vai ser o meu conjunto B, que é daqui que vai partir as setas, certo? As flechas. E a imagem, tu pode observar que vai ser o conjunto A, tá? Vai ser o conjunto A,
A imagem vai ser o conjunto A, a imagem da f, certo? Então, resumindo, o domínio da f, da inversa, é o conjunto B, que por sua vez é a imagem da função f, certo? O conjunto B é a imagem da função f. E a imagem da inversa é o conjunto A, e por outro lado, ele é também o domínio da função f, que é esse cara aqui, tá certo? Só lembrar isso. Bom, mas o que nos importa de fato é como determinar a lei que expressa a minha função inversa. Aqui nós temos uma regra prática para fazer a determinação da função inversa. Como é que a gente vai fazer? Dada uma função objetiva, tá? Para poder ter inversa, a função tem que ser objetiva. Dada uma função objetiva f de a em b, definida pela sentença y igual a f de x, para obtermos a sentença aberta que define a inversa, procedemos do seguinte modo. 2 passos. Primeiro, na sentença y igual a f de x, nós vamos fazer uma mudança de variável. Tá? Isso é, nós vamos trocar x por y e y por x. Sendo assim, nós vamos obter x igual a f de x. Desculpa, x igual a f de y. Okay? Feito isso, feita essa mudança de variável, nós vamos para o segundo passo, que é transformarmos algebricamente essa expressão que nós obtemos com a troca das variáveis e vamos expressar o y em função de x. Nós vamos reorganizar a expressão que a gente obteve para poder chegarmos à função y igual à inversa da função f de x. Beleza? Vamos fazer com exemplo esses 2 passos aqui que fica mais claro de ser observado. Qual é a função inversa da função f bijetiva em R, definida por f de x igual a 3x mais 2, tá? Só corrigindo, faltou o sinalzinho de igual aqui, ok? A função dada é f de x igual a 3x mais 2. Eu posso escrever f de x igual a y, né? Que a gente já sabe que a gente pode expressar f de x igual a y. Y igual a 3x mais 2, beleza? Então, essa é a nossa função. A gente vai aplicar a regra prática. A primeira é o quê? Permutarmos o que é x passa a ser y, o que é y passa a ser x, né? Permutar as variáveis. Então, no lugar do y, eu vou colocar x, e no lugar do x, eu vou colocar y. Beleza? Feito isso, agora simplesmente nós vamos reorganizar a expressão, deixando y em função de x. Então, nós vamos isolar esse y aqui, tá certo? Então, o que não tem y, a gente passa para outro membro. No caso, é o 2 e esse 3 aqui. Fazendo isso, que é essa expressão aqui, nós vamos passar esse 2 que está positivo para o outro lado, ele vai negativo, certo? Então, ficou apenas o 3y desse lado, e o 2 foi para o lado do y, ficou menos 2. Então, 3y é igual a x menos 2. E o 3, que está multiplicando o y, eu passo dividindo, portanto, eu tenho que y é igual a x menos 3 x menos 2 sobre 3. Então, nós temos como resposta, quem é a inversa? Vai ser a função f elevado a menos 1 em R, definida por f elevado a menos 1 de x, dada pela expressão x menos 2 dividido por 3. Essa é a expressão que determina a inversa da função f. Tá? Então, determinar a inversa é fazer essas 2 regrinhas aí. Tá? Essa regra prática aí, obedecendo esses 2 passos, simplesmente fazendo esses passos, tu obtém a função inversa. Beleza? Bem tranquilo. Então, o nosso assunto para a primeira avaliação encerra aqui em função inversa, ok? Encerra aqui. Então, agora nós vamos exercitar, vamos fazer uma lista de exercícios, vocês vão entregar e vamos nos preparar para a primeira avaliação, que já tem data marcada. Ok? Então, a gente encerra por aqui. Na nossa próxima aula síncrona, nós vamos resolver alguns exercícios desse assunto para nos dar engajamento para podermos fazer a primeira avaliação. Tudo bem? Então, por hoje a gente encerra aqui. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.